Hoje é dia 2 de fevereiro de 2022, quarta-feira, 14 horas e 55 minutos, em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e para isso optamos pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. É uma obra produzida por Camille Flammarion, um astrônomo que escreveu vários livros, dentre eles com esse título, A Morte e Seu Mistério, em 3 volumes. O primeiro volume, tratando da morte antes que ela aconteça. No segundo momento, volume 2, que é esse que nós estamos lendo, durante o período em que a desencarnação, vamos dizer assim, está acontecendo. E o terceiro volume, depois que ela aconteceu. Ele inicia esse segundo volume, que é, no meu caso aqui, a 4ª edição, produzido pela Federação Espírita Brasileira, tratando no item 1, os fatos expostos no primeiro volume provam irrefutavelmente a existência da alma. É uma pergunta. E apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior benefício para o homem. Apesar disto, tememo-la como se for o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar a este momento fatídico, a morte. Ocorre que a voz divina, que nunca me deixou de fazer-me ouvir durante todo o percurso de minha vida, curiosamente se mantém silente a respeito desse momento. Então, não me defendi. Não me defendi das vossas acusações. E acredito que este silêncio seja porque aquilo que se sucede é um bem. Vou sofrer a sorte que vós me condenastes, ó atenienses. Mas a iniquidade, a infâmia, para sempre ficarão amarradas à memória de meus juízes. Submeto-me, portanto, à minha condenação e os meus juízes submetam-se à própria condenação. É deste modo que as coisas deviam passar-se. No meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele existe de mortal desaparece, desagrega-se. Entretanto, aquilo que nele há, no homem, de imortal, de incorruptível, neste processo retira-se intacto. Nós lemos o livro até a página 14, onde ele justamente fala sobre o valor dos testemunhos. E continua.
A objeção derivada da incerteza dos testemunhos humanos está, ao que me parece, inteiramente eliminada pelos raciocínios precedentes. Podemos e devemos admitir esse fato como reais, suficientemente verificados, irrecusáveis. Depois de havermos tomado em linha de conta todos os erros possíveis de qualquer natureza que sejam, não excetuando mesmo as fraudes, mais estudadas por mim do que por todos os dissidentes. Chegamos agora à discussão fundamental das hipóteses explicativas, a fim de esclarecer inteiramente a nossa convicção nas faculdades intrínsecas da alma e na sua existência independentemente do corpo. Esses fenômenos que nos antolham tão extraordinariamente ou tão extraordinários não poderiam ter uma causa física? Todas essas manifestações de forças estranhas, das quais muitas parecem atribuíveis a um espírito distinto de nosso organismo, ou muitas vezes mesmo a espíritos exteriores, não poderiam ter por origem nossos próprios cérebros? O homem conhece-se a si próprio? Não, o homem ignora-se. Ele nunca avaliou o reservatório de energias, de forças desconhecidas que possui seu ser. A biologia detém-se à superfície, nas manifestações aparentes, e os fisiologistas confessam que não analisam, senão incompletamente, certas peças de nossa máquina humana, sobretudo no que toca ao funcionamento dos centros nervosos. Quando recapitulamos diante de nossos olhos as descobertas devido ao gênio criador, a invenção do telescópio, a invenção do microscópio, os aparelhos acionados pelo vapor, as aplicações da eletricidade, a fotografia terrestre, a fotografia celeste, a análise espectral, a navegação aérea, o telégrafo elétrico, o telefone, o fonógrafo, o cinematógrafo, a telegrafia sem fios e outros tantos. Não podemos deixar de admirar a potência do espírito humano e de pensar que estas faculdades não foram ainda inteiramente exploradas. Muito recentemente ainda, em maio de 1920, ouvi ao detector de um posto receptor de telegrafia sem fios, no meu observatório em Juvisy, os estalidos secos sucessivos, rápidos, produzidos pelas descargas elétricas de uma tempestade longínqua. De repente, deliciosa melodia substituiu estes sons monótonos. Primeiro foi uma sonata executada ao piano. Depois, toda uma orquestra que encantou o meu ouvido. Ninguém tocava na vizinhança, qualquer instrumento. Era um concerto celeste evocado ou evocando as suaves harmonias da música dos anjos bíblicos, cujos executores se encontravam em Londres diante
de um posto transmissor de radiotelefonia. E os espectadores em Roma, no posto auditor. Assim voava muito para lá da França este concerto de Além Mancha, destinado à cidade eterna. Se nosso ouvido fosse dotado das propriedades do aparelho receptor de um posto radiotelefônico, perceberíamos essas vozes do espaço. Essas músicas etéreas que vão fazer-se ouvir a centenas, milhares de quilômetros. Se nossos olhos fossem constituídos com uma placa fotográfica, veríamos as irradiações para as quais nosso nervo óptico se conserva insensível. O mundo seria para nós muito diverso do que é, se possuíssemos todas as faculdades supranormais, particularmente desenvolvidas em certos seres. As forças desconhecidas de que nos ocupamos neste lugar pareceriam naturais. E teríamos outra compreensão do universo, outra compreensão da vida. Estas observações induzem-nos a pensar que vivemos num seio de mundo invisível, no qual andamos mergulhados como cegos, em pleno sol, como surdos a brilharem ou a aplicarem ouvidos atrofiados às harmonias de um Beethoven, de um Mozart. A cegueira do cego não basta ou não obsta a que o sol brilhe. E assim como a enfermidade do surdo não modifica, no que quer que seja, a beleza de uma sinfonia musical. Desde que verificamos todos esses progressos da ciência, não poderíamos impedir-nos de vê-los continuar de futuro. Se está provado, por exemplo, que um moribundo nos Estados Unidos, na China, anuncia sua morte a um amigo que vive na França ou na Inglaterra, e que um morto vem relatar-nos em que condições faleceu, como havemos de recusar-nos a pensar na evolução gradual dos conhecimentos humanos e de perguntarmos a nós mesmos até onde chegarão no porvir as conquistas mentais dos habitantes da Terra. Até que ponto irá o homem no seu progresso? Não se conseguiu já não só falar à distância, mas ainda escrever, desenhar, telegrafar um retrato. Quando eu publiquei o meu livro, O Fim do Mundo, 1898, alguns críticos ignorantes, desconhecedores dos meus estudos, classificaram de puramente imaginárias as figuras das páginas 273, 307, 367, que representam a primeira, um habitante de Paris, vendo do seu leito uma baiadeira dançando em Ceilão, num cinema improvisado. A segunda foto, uma aparição devido à transição de ondas elétricas. A terceira foto, Omegar, chegando perto de Eva,
que o progresso foi realizado gradualmente, como foram também realizadas as aeronaves da primeira página. Tudo acontece. Ante esta polêmica do espírito humano, seria lícito sustentar que os fatos transcendentes que constituem o objeto de nossos estudos metafísicos podem ser devidos, em parte, à faculdade cerebral ainda ignoradas. Examinamos esta objeção de perto e sem qualquer ideia preconcebida. A questão estabelece-se claramente da seguinte maneira: os fatos observados devem ser atribuídos a faculdades conhecidas ou desconhecidas. De um aparelho cerebral tão poderoso como se imagina. Analisemos, dissequemos um dos exemplos apresentados no primeiro volume desta obra, ou seja, no tomo 1, e esse é o tomo 2. O caso da página 355 da obra anterior. A 27 de junho de 1894, pelas 9 horas da manhã, o doutor Gallet, então estudante de medicina em Lyon, trabalhava no seu quarto em companhia de um companheiro de estudos, o doutor Varay, para o primeiro exame de doutoramento, e muito absorvido em seu trabalho, foi distraído imperiosamente, insistentemente, por uma inquietante voz interior que lhe repetia as palavras: o senhor Casimiro Perrier foi eleito presidente da República por 451 votos. O estudante escreve a frase no papel, que passa ao companheiro, lamentando-se de sua obsessão. Varay lê, encolhe os ombros ante a insistência do amigo, que acredita numa premonição real, e pede-se muito asperamente que o deixe estudar em paz. Depois do almoço, os dois companheiros encontram-se com 2 outros estudantes, o doutor Boucher, atualmente médico na Alta Saboia, e o doutor Deborne, ao presente farmacêutico em Tonon. E os 3 camaradas riem de semelhante profecia, pois que os candidatos prováveis à presidência era Brisson, era Dupuy. A eleição realiza-se em Versailles no mesmo dia, pelas 2 horas. Ora, no momento em que os estudantes lioneses tomavam refrescos na terrace de um café, passaram-se os vendedores de jornais e gritaram: o senhor Casimiro Perrier foi eleito presidente da República por 451 votos. Os sépticos, mais renitentes, não ousarão contestar esse fato de premonição precisa. 5 horas antes que o acontecimento tenha ocorrido. Atendendo a que foi confirmado por um tríplice atestado de 3 testemunhas. Não ver isso mais que uma fortuita coincidência é inadmissível. Se se tratasse de um cálculo, poder-se-ia afirmar que nada havia de maravilhoso em ter acertado, como no cálculo de grãos de trigo contidos numa medida de litro. Mas trata-se de um caso de uma voz interior, espontânea. E o algarismo? A questão que se apresenta é de saber se nos é dado atribuir esta adivinhação do futuro ao cérebro, a faculdades cerebrais fisiológicas,
ou se somos levados a procurar, seja no homem ou fora dele, a ação de um elemento psíquico diferente do órgão material, do organismo material. Não se resolverá tal questão por si mesma. Atribuir a um agrupamento de moléculas materiais a ação química, mecânica de um formigamento qualquer de átomos, a faculdade de ver o que ainda não existe, 5 horas antes das eleições. O que acontecerá depois de muitas horas, muitos dias, muitas semanas, muitos meses, muitos anos? É pura hipótese, que não se apoia em nenhuma base científica. Além disso, a hipótese é absurda em si própria. A força de se querer fazer ciência prática cai-se na aberração. Deixa-se raciocinar logicamente. A única evasiva, no caso de premonição que acabamos de relatar, seria supor uma coincidência fortuita. Primeiro, para o nome inesperado, um nome que não se aguardava como resultado das eleições. Eram 2 outros candidatos no páreo. Este sequer era cogitado. Segundo, para o algarismo. Em rigor, embora haja milhões de probabilidades de apostar contra uma, isso é talvez absolutamente impossível. Mas então teremos o fato assinalado em seguinte do precedente. O senhor Vicente Sassaroli, anunciado com muitos dias de antecipação, a derrocada de uma casa que os arquitetos consideravam certamente sólida e fazendo fugir os seus habitantes precisamente no momento da catástrofe. Aqui seguramente o caso não pode ser invocado. Procurar-se-á uma outra hipótese. Supor-se-á que o profeta era dotado de faculdades dos animais que pressentem, quem sabe, tremores de terra. Mas já essa hipótese é insustentável. Não se trata de fenômeno cósmico, mas de um prédio particular. Os nossos contraditores, decididos, preferem aceitar a hipótese inverossímil a admitir uma simples realidade. E a criada por Schopenhauer, a criada de Schopenhauer, vendo em sonho 5 ou 6 horas com antecedências o tiroteio entornado, não. E a criada de Schopenhauer, vendo em sonho, com 5 a 6 horas de antecedência, o tinteiro entornado, a tinta correr da secretária para o assoalho, atribuir esta visão premonitória ao cérebro da serva do filósofo, é o cúmulo. É o cúmulo. E a criança de Edimburgo, folgazã encantadora, vendo-se de repente num caixão forrado de cetim branco, rodeada de flores, fato que aconteceu 8 horas depois. E a jovem princesa Radziwill, recusando-se sempre, desde a infância, a passar por uma porta do salão sob a qual foi esmagada. Quando se celebrava a festa dos seus esponsais. A senhora Noel de Montpellier,
aparecendo a seu irmão no dia seguinte à da sua morte e noticiando-lhe, informando-lhe a respeito da própria morte. Aos meus leitores, leram esta dramática narrativa de O Desconhecido. Mais adiante voltarei a referir-me a ela. No caso da senhora Constance, negando-se obstinadamente a tomar medicamento, negando-se obstinadamente o remédio que a teria vitimizado. Em que poderíamos imaginar uma adivinhação misteriosa de um organismo? Sentimos que há também uma causa subliminal. Sem outras observações do mesmo gênero. Os pressentimentos são por vezes de tal precisão que certos psicólogos pensam que a alma humana, reduzida às únicas forças, não é capaz de senti-los e que se torna necessário associar-lhes a intervenção de um espírito exterior a ela própria. Estes analistas levam as consequências espiritualistas mais longe do que eu teria feito até aqui. Que nisso o cérebro entre um jogo, muito bem. Mas ele não é mais do que um instrumento. A locomotiva não se moveria sem um maquinista. O aparelho elétrico não é telegrafista. O telefone não é a pessoa que faz a chamada. A câmara escura não é o fotógrafo. Há ainda um outro aspecto do homem de que não falei até agora e sobre o qual nada tenho a dizer aqui. O caráter moral. Como é que combinações de moléculas químicas poderiam produzir a bondade, a devoção, produzir o amor? O amor do bem, o amor do melhor a ser feito, a renúncia pessoal a favor de outrem ou de uma coletividade, a honestidade, a probidade, a virtude, o sentimento de sacrifício, o espírito de justiça, a paixão pela verdade e todas as faculdades espirituais que constituem o domínio moral da humanidade. As faculdades da alma são tão diferentes quanto os indivíduos, mas existe uma semelhança comum entre todas as almas: a consciência para condenar o mal e louvar o bem. E nisso há um acordo universal. A consciência para condenar o mal e exaltar, louvar o bem. Além do lado espírito da alma, há também o lado moral, que constitui o próprio fundo da psique humana. Como ver nisto a função de matéria cerebral? Não, o homem não é apenas o organismo físico que os fisiologistas têm explicado até o presente. É mais complexo. Que será ele na sua totalidade? E que nestes estudos pretendo apurar. Todavia, certas personalidades supostamente científicas não querem largar a presa. Não acreditam sob nenhum pretexto
em nossas conclusões, por mais lógicas que sejam, por mais lógicas que se apresentem. Há nisto uma negação sistemática, premeditada, inconsequente, deplorável em espíritos ponderados. Para todo observador, independente, um método positivo mais estrito estabelece com segurança que os fatos supranormais estudados nesta obra não poderão ser negados. Devem, para o futuro, ser inscritos no domínio aumentado, transformado das ciências exatas. Não são atribuíveis à função cerebral e provam a existência da alma em entidade ou como entidade distinta do organismo corpóreo. Estou na página 20, agora, onde se inicia um novo bloco de raciocínios. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade deste encontro. Agradecemos por esse instante em que nos envolvemos nos lúcidos vislumbres mentais, intelectuais, emocionados de Camille Castelo Branco, de Camille Flammarion, e em seus interlóquios consigo próprio e com o mais além, junta carinhosamente, junta pacientemente, suadamente, tantos e tantos motivos, tantos e tantos apontamentos, de depoimentos deste ou daquele vivente que diga que sou mais do que a vida material. Algo de diferente aconteceu que a construção fisiológica ou o funcionamento destes mesmos órgãos não seria capaz de elucubrar por si próprio. Então, Senhor, louvado seja o esforço de Camille Flammarion, louvado seja o esforço de tantos outros companheiros de ciência que despem-se do próprio orgulho, servindo muitas das vezes de chacota, de zombaria, de outros pseudo-intelectuais, de outros hipócritas, presos a sistemas que lhe oferecem um instante de glória, um instante de fama fugaz, não vendo além da poeira que passa por seus olhos. Esforçaste, Jesus, esforçaste tanto para nos fazer perceber a grandeza que nos está reservada, para nos fazer perceber que somos teus irmãos, deuses em potencial, podendo fazer o que fizeste, repetindo e muito mais, se o quisermos, porque sem o livre-arbítrio, sem o interesse pela compreensão desses potenciais, certamente ficaremos na admiração, na inveja, no pasmar, inúteis, inconsequentes, perniciosos ao próprio progresso.
Louvado seja seu nome, Camila. Flamarion. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado sejam todos os corações que buscam a auto-melhoria, que buscam honrar o bom, o belo, o justo. Não devemos nos afligir pelos nossos irmãos da retaguarda que se ufanam de seus golpes, se ufanam de suas trapaças, se ufanam de suas impiedades, de sua ousadia em tirar o que não lhe pertence, mesmo que seja um desagravo. Somos filhos do Altíssimo. Co-criadores, a princípio, para a nossa própria experiência. Consciente ou inconscientemente, somos co-criadores. E plantamos o nosso futuro imediato a cada decisão, a cada pensamento, a cada proceder. Louvados sejam aqueles que entenderam que o Cristo, que o embaixador do Altíssimo, não veio à Terra senão pela nossa melhoria. Em nada Ele deseja nos prejudicar, oferecendo-nos um método infalível para a paz, para a segurança, para as produções ad eterno. Amar, amar-se tal qual é, aceitar-se tal qual construiu para si próprio. E diante desta consciência, desta realidade encontrada, sincera, transparente, seguir adiante. Saber que a diversidade é a lei do universo. Nós somos diversos de nós mesmos, diferentes de instantes atrás, quer em nosso mundo íntimo, quer no nosso mundo externo, no nosso organismo, que não se retornam ao mesmo lugar, que o lugar já não é mais o mesmo quando ali retornamos, que nós não somos mais os mesmos quando ali retornamos. Então, como querer que as pessoas sejam da maneira com que nós imaginamos que deveriam ser, sendo que nós próprios não somos aquilo que imaginamos? A vida nos traz a realidade, quando muitas das vezes estamos apenas iludidos com as nossas perspectivas. E quer aceitemos ou não, a realidade invade a cada um de nós, a cada instante, e nos muda. E novamente, 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 sempre para um crescendo, para uma evolução inevitável. Pontilhamos esta obra com pequenas passagens, a morte, o que é a morte? A morte é uma falecida.
o Cristo de Deus e o Senhor Hipólito Leão de Lisata Refai já colocaram em seu jazigo. A morte está morta. A vida, vida estuante e abundante, para todos, quer aceitemos ou não. Não há como se matar, como anular-se, deixar de existir. Há entraves ao acúmulo de embaraços cada vez que tentamos deixar de existir, mas deixar de existir. Lhe engano, apresente oportunidade de estar vivos, de estar acoplados à mente do Criador, ser a luz do Criador vívida em nosso mundo íntimo. Isso não há como ser deixado de lado. Então, é seguir adiante. Muita paz a todos.